E aí pessoas, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Estou aqui em mais um vídeo da nossa expedição de carro pelo Brasil, onde percorremos 6.000 quilômetros em 20 dias, conhecemos vários estados. A gente já passou pela Chapada Diamantina e agora a gente está chegando no Jalapão. E meus amigos, esse vídeo aqui é para você que quer ir para o Jalapão no seu carrinho próprio, que quer ir por conta própria, sem pagar agência e quer saber várias coisas sobre como é chegar até o Jalapão. Então, antes de começar, eu preciso pedir que você se inscreva no canal, pois somente assim eu vou poder continuar a compartilhar nossas aventuras com vocês. Então vamos começar. Eu preciso falar para vocês que a gente estava na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis. A gente tinha acabado de ficar totalmente maravilhado com as belezas da Chapada Diamantina e a gente seguiu rumo a Barreiras, que é uma das últimas cidades ali da Bahia, para poder a gente dormir e sair cedo para ir para o Jalapão. E aí, meus amigos, vem a primeira dica. Se você for para o Jalapão, escolha alguma cidade mais próxima, numa média aí de 200 quilômetros de distância de Mateiros. Se você for começar o seu tour pelo Jalapão por Mateiros, escolha uma cidade até 200 quilômetros antes para você poder dormir. Nós dormimos em Barreiras, é uma cidade bem desenvolvida, a hospedagem foi baratinha, acho que foi R$160 numa pousada com café da manhã. A gente dormiu lá e no outro dia a gente pegou para o Jalapão. E aí, meus amigos, saindo de Barreiras cedo, a gente percorreu mais alguns quilômetros lá pelas estradas perfeitas da Bahia. Aliás, parabéns Bahia, todas as estradas da Bahia foram muito boas com a gente, com o nosso carro. Preciso falar para vocês também que nosso carro é uma Gran Vitara 2010. O motor tinha acabado de ser retificado e a gente foi em novembro para o Jalapão, ou seja, a gente foi em época de chuva. Então, meus amigos, vocês vão ver como foi nossa jornada até chegar lá. Quando a gente estava meio que na divisa Bahia-Tocantins ali, a estrada acabou completamente. Como vocês podem ver aí, um descampado total. Eu desci do carro, sequei os pneus, porque aí ia começar a brincadeira, aí ia começar o off-road. O tempo estava horrível, gente, era coisa assim de dar medo. E aí a gente seguiu rumo o GPS, a gente estava usando o Google Maps. Muita gente pergunta se mapa funciona, que mapa usar. A gente foi usando o Google Maps e aí eu digo a vocês para ter muito cuidado com o Google Maps. Ele vai traçar uma rota que é uma rota aproximada ali e o interessante é que sempre que você vê alguém, você pergunte. Exatamente, sempre que vê alguém, você quase não vai ver ninguém nesse percurso de Barreiras até Mateiros. E preste atenção nas plaquinhas pequenininhas que vão aparecendo em algumas esquinas lá, algumas ruas, algumas propriedades tem umas plaquinhas indicando que Mateiros é para tal direção, certa direção. Então a gente foi seguindo o mapa, estrada muito ruim, chovendo muito, gente. Começou a chover bastante, começou a chover muito. O carro da gente estava bem preparado, a gente tinha água. A gente tinha um reservatório de 16 litros de água no carro. A gente tinha alguns snacks, algumas comidinhas no carro. Então assim, a gente estava preparado. Eu tinha peças reserva do carro. Caso acontecesse alguma coisa, eu pesquisei algumas peças que gostam de quebrar nesse carro. Para caso a gente tivesse algum problema, não ficasse no prego. Levei ferramenta e a gente estava teoricamente bem preparado. Então a gente seguiu e muita chuva. Até que a gente chegou num ponto, gente, que hoje eu me arrependo de ter seguido em frente, mas estava muita água. Parecia que a água não ia acabar mais, meu coração saindo pela boca, o coração da Nayara também. A gente não conseguiu falar nada, a gente conseguiu filmar só esse pouquinho que está aparecendo aí para vocês. E foi muito louco, gente.
A gente foi, eu coloquei o volante para um lado, para o outro, e eu com muito medo de entrar água no motor, porque a gente não tem snorkel no carro. Então o medo de entrar água no motor e bater o motor do carro era muito grande, porque aí ia ser game over para a viagem, e a gente não queria isso de jeito nenhum. E aí a gente passou por esse rio, entre aspas, parecia um rio, e aí vem uma dica muito importante. Se você estiver num percurso muito off-road e estiver chovendo muito, você estiver numa área que tem muita água, espere a chuva passar, a água escoar, que vai ser muito mais seguro passar. Eu cometi o erro de seguir em frente e a experiência não foi muito boa. Primeiro que o coração quase infarta, segundo que eu corri um risco muito grande de entrar água no motor e da viagem acabar por ali. Então, por favor, não façam isso. Se estiver chovendo, pare o carro e só siga a viagem depois que a chuva passar mais. Tenha paciência. O lugar que você está indo não vai sair não vai sair correndo e você não vai ter como chegar lá. É melhor esperar. Enfim, passamos por esse sufoco terrível e seguimos em frente. O motor do carro estava falhando, gente. E aí o coração ficou triste, porque eu digo, meu Deus, entrou água no motor. Motor falhando. Dei uma olhada assim no retrovisor, não estava fumaçando, então isso era um bom sinal. Se não estava fumaçando, então provavelmente não entrou água, mas estava falhando. A gente tem uma ODBzinha, que é aquela entrada do computador do carro. Eu encaixei no carro e fiz a leitura, como vocês estão vendo aí na tela, e ela deu Misfire Detected. Quem tem Gran Vitara geralmente sabe que quando ela acusa esse erro, significa que alguma bobina não está funcionando bem. E o motivo dela não estar funcionando bem é que entrou água na bobina. Muitos proprietários de Gran Vitara, quando leva o carro no lava-jato, lava o motor, ele tem esse problema de misfire, porque entrou água na bobina. E eu lembrava desse problema. Esse carro tinha um manômetrozinho, que é um termômetro de temperatura do bloco do motor. Para vocês terem uma ideia, geralmente o bloco está ali a 110 graus. Quando eu passei nessa água que vocês viram, o motor do carro chegou a 40 graus. Então assim, a temperatura do motor estava baixíssima. Eu parei o carro e deixei o carro na baixa rotação e tentando sempre acelerar ele para ele não morrer. E aí o motor foi esquentando. Quando ele chegou a 105 graus mais ou menos, acho que a água evaporou, o motor ficou normal, a luz da injeção apagou e a gente seguiu viagem. Menos um problema, ainda bem que foi só isso que deu problema. E outra coisa que vocês têm que saber também, gente, uma peça muito importante para se levar quando você vai num passeio desse, um jalapão em si, ou se você estiver andando por um caminho de trilha em época de chuva, leve uma correia reserva, porque a lama ela vai acabar com a correia de acessório e as polias dos acessórios ali também podem ter um desgaste precoce. Então, uma dica importante, leve correia, leve polias, porque pode ser que você tenha que trocá-las. Grave bem essa informação, porque mais lá na frente vai acontecer outra coisa com a gente. Não nesse vídeo, no próximo ainda. A gente seguiu viagem depois disso. Muita chuva ainda, com muito cuidado. A gente não passava de 40 km/h, porque a estrada é terrível, de verdade. As pessoas sempre falavam que a estrada é terrível, e eu não tinha uma noção de fato. Mas realmente, gente, o caminho para chegar no Jalapão é esse. De onde você vier, o caminho vai ser muito ruim. O outro caminho é você vir para Ponte Alta, então, que é o outro extremo do Jalapão. Então, se você vir para Ponte Alta para Mateiros, o caminho também vai ser muito ruim. Então, não tem para onde correr. O negócio é você ir com muito cuidado e preparação, e espere sempre o pior. Espere que vai ter um trecho que você não vai conseguir passar. Espere que seu carro pode quebrar. Vá preparado, porque isso pode sim acontecer. Se você estiver indo em carro próprio, pode acontecer. A gente continuou seguindo viagem até que a gente se depara com essa cena aí que vocês estão vendo agora. Um caminhão e um trator do lado e não tinha ninguém, gente. Eu desci do carro, fui lá ver, arrodeei, não tinha ninguém. A gente viu até se a chave do caminhão estava lá na ignição, mas não estava. E aí a gente pensou, poxa vida, e agora o que é que a gente faz? A gente não podia voltar porque tinha aquele rio lá que eu tinha acabado de passar e ir para frente não dava. Então olhei para a Nayara e fiz, vamos ficar aqui,
e ver se alguém aparece. Uma hora alguém vai aparecer aqui. Qualquer coisa a gente dorme aqui dentro do carro mesmo. E aí a gente ficou lá uns 40 minutos, a gente fez até um café numa caneca que a gente tem, que ela liga na 12 volts e ela aquece a água. A gente fez um cafezinho instantâneo, comeu um biscoito e ficou lá esperando. Até que uns 40 minutos depois, o pessoal dessa carreta e trator chegaram. Chegou, galera. A galera aqui do caminhão chegou. E aí eles começaram a tirar lá a carreta, manobrar, e aí a gente começou a conversar com eles, falou que a gente estava indo para o Jalapão, e eles, muito solícitos, informaram para a gente que a gente estava num caminho que não era bom, que se a gente seguisse mais para frente a gente não ia conseguir passar no nosso carro de jeito nenhum. Então que bom que tinha essa carreta e esse trator, tudo tem um propósito, né? Então essa carreta e trator estava lá por algum motivo. Então a gente pediu para eles ensinaram a gente como era o caminho, eles ensinaram, eles seguiram com a gente até a entrada, que era para a gente entrar de fato, era antes de passar nesse rio, gente, então por isso que eu disse no começo, não confie no Google Maps, sempre pergunte quando vê alguém, veja as plaquinhas que vai ter em todo lugar, inclusive nessa entrada tinha uma plaquinha, mas a gente não enxergou porque estava chovendo muito, então a gente seguiu viagem, com o coração muito aflito ainda, a gente andou quilômetros sem ver ninguém, gente. Então, tem uma hora que dá um certo desengano, assim. Então, se você estiver indo por conta própria sozinho, tenha isso em mente. A gente foi, até que chegamos na cidade de Mateiros. Depois de muito tempo, a gente começou a ver um pouco de asfalto e estava lá a cidadezinha, aquele típico cidade de interior. A gente percebeu que é uma cidade extremamente rústica, o comércio não tem muita coisa, a maioria das coisas estava fechada quando a gente passou, só tem 2 postos de gasolina lá e corre o risco de não ter gasolina lá quando você for abastecer, e aí leve galões de gasolina, porque pode ser que em algum momento você se veja numa situação de emergência e você vai precisar de usar uma gasolina armazenada. Daí a gente colou nossa bandeirinha do Tocantins, muito merecida, porque o caminho foi muito complicado. E, gente, eu estou falando aqui para vocês, mas quando você vive esse caminho, você pensa em algumas coisas. E aí eu vou dar algumas dicas centrais para você, além das que eu já dei aqui, do que você deve se preparar e levar. Se você estiver pensando em ir para o Jalapão em carro próprio, tenha em mente que você tem que ir muito preparado. Você vai ter que ir com peças reserva, você vai ter que ir com galão, você vai ter que ir extremamente preparado, fazer um roteiro bem feito, para você ter o mínimo de perrengues possível. Mas, se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de perrengue, se quer ter uma viagem mais tranquila, eu realmente aconselho que você contrate as empresas que fazem pacote de viagem para o Jalapão. Geralmente elas saem de Palmas elas te pegam de onde você mora, você pega um voo ou viaja até Palmas, que é a capital do Tocantins, e aí de Palmas você combina, o pessoal vai te buscar lá e vai fazer todo o tour com você pelo Jalapão. Os preços variam conforme a quantidade de dias que você vai ficar lá, mas eu aconselho que vocês façam isso se você não quer ir tão preparado, se você não é tão aventureiro. E outra coisa, se você é aventureiro, você curte um off-road mesmo, chama a turma, combina com a turma direitinho para ir pelo menos uns 3 carros. Ir para o Jalapão sozinho é muito arriscado, gente. Você corre o risco de ficar no prego, você corre o risco de ter que dormir no carro, você corre o risco de quebrar o seu carro e não ter quem lhe puxe. Então, assim, pensem bem antes de fazer essa viagem. Então é isso. Ou você contrata o pessoal que trabalha com essas viagens, a maioria, a gente se encontrou com muitos deles lá enquanto a gente estava, a gente conversou com vários. Eles são realmente profissionais no que fazem, são profissionais naquela região e vão tornar a viagem mais segura. Ou então vá com a turma do off-road. Outra coisa, não caia na besteira de ir no seu carro se ele não for tracionado, se ele não for 4x4.
Se ele não for 4x4, mesmo se você quer ir muito, que ele seja pelo menos um carro alto. O Jalapão é muito bruto, gente. Vocês vão ver lá uma natureza bruta, uma estrada que não vai perdoar seu carro. Então, se seu carro não for preparado, primeiro, você não vai se sentir seguro. Segundo, tem grande chance de você quebrar o seu carro, de você acabar com a suspensão. E a gente sabe que kit de suspensão é caríssimo. Então, é bom que o carro tenha uma altura boa do solo, que o carro seja tracionado, é o mínimo, gente. Eu não arriscaria de jeito nenhum ir para o Jalapão num carro que não seja tracionado, porque a viagem ia ficar muito insegura e você ia correr o risco de passar por perrengues que iam tornar a viagem não tão boa. Então, essa é mais uma dica sobre ir para o Jalapão de carro próprio. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês o que é que a gente fez no primeiro dia no Jalapão. A gente, depois desse perrengue todo para chegar, a gente foi para a pousada, que é a Beira da Mata. É uma das pousadas mais organizadas lá, mais aconchegantes. A gente jantou por lá mesmo. E é outra informação muito importante que eu tenho que dar para vocês. No Jalapão, você tem que agendar suas refeições para que você não fique sem a refeição. Você tem que avisar o lugar que você vai almoçar umas 2 horas antes, para que o pessoal prepare comida suficiente para você. A gente viu vários lugares que depois das 2 horas não tem mais comida. Se você não agendou seu almoço, não vai ter mais comida para você. Então, essa é outra dica muito importante com relação ao Jalapão. A questão da alimentação, você tem que tomar muito cuidado. Tome café na pousada, no hotel onde você estiver. Agende seu almoço, se você é uma pessoa que não pode viver sem almoçar. E agende também sua janta, para que você consiga ter uma alimentação boa quando estiver no Jalapão. Tem que ser desse jeito. São poucos restaurantes lá, você vai andar bastante para achar alguns deles. Sempre pergunte ao pessoal da pousada, do campo que você ficar, onde tem lugar para comer, onde é que come, que eles vão te orientar bem. Aí, gente, depois desse perrengue todo, vem a parte boa. E aí eu vou dizer para vocês, eu já começo dizendo para vocês aqui que vale a pena ir. Mas só no próximo vídeo eu vou falar para vocês o que é que a gente fez no nosso primeiro dia no Jalapão. Então, esse vídeo termina por aqui. Tudo de bom para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.